Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai ver como converter milímetro para polegada fracionária, né? A gente vai utilizar aí como exemplo 19,05 milímetros, né? Justamente para a gente poder converter. O primeiro ponto é, por que converter 19,05 milímetros? Você pode perguntar, poxa, sem sentido, né? Podia ser 20,5, 25 milímetros, 10 milímetros, 10,8, mas 19,05. E aí vem um ponto importante. Você só pode converter para polegada fracionária valores que sejam comuns à relação da fração, ou no caso da relação da polegada fracionária. Como assim? Né? Para quem já vem assistindo nossos vídeos aí da parte de metrologia, a gente vem falando de conversão, a gente sabe o seguinte, né? Quando eu quero converter, exemplo, uma relação de polegada fracionária, exemplo, se eu fosse converter 1 por 300, né, de polegada fracionária, eu não teria esse valor aqui comum. Eu posso pegar uma polegada e dividir em 300 partes? Posso. Só que ela não é comum para a relação de intercambiabilidade dos valores, né? A gente tem como relação limite 1 por 128. Né? Ou seja, em relação à polegada fracionária, o máximo que eu tenho, ou o mínimo que eu tenho, é 1 por 128. Ou seja, pegar 25,4 milímetros, né, que é quanto equivale uma polegada em milímetros, e dividir em 128 partes. Então, esse é o menor valor. Significa que para polegada como um todo, né, decimal, ou no caso milesimal, eu só tenho esses valores? Não. Polegada milesimal a gente não chegou a trabalhar ainda, né, a gente já vai estar fazendo alguns vídeos aí mais para frente, mas significa o seguinte, eu só posso trabalhar conversão de milímetro para polegada fracionária os valores que já são comuns da polegada fracionária. Né? Exemplo, se eu for comprar uma chave para a área de manutenção, a chave de fenda lá de 1/8, né? Esse 1/8 aí, ele é justamente uma relação de intercambiabilidade entre as unidades medidas, seja o sistema métrico, seja o sistema inglês. Né? Então, nesse caso, eu tenho que ficar atento com isso. Né? Não é qualquer valor que eu possa converter para polegada fracionária. São os valores que já são comuns para a polegada fracionária. Ou seja, que significa a relação de valores para a polegada fracionária, eles são limitados, né? Limitados dentro da sua base. Né? Ou seja, eu tenho aqui o menor valor, que é 1 por 128, e eu posso ter, por exemplo, 30 polegadas inteiras e um 128avo de polegada. Posso. Então, assim, eu posso ter vários valores no que diz respeito à polegada inteira, mas em relação ao limite da polegada fracionária, a gente tem justamente essa base aqui, que é a polegada dividida em até 128 partes. Né? Então, mais do que isso eu não tenho. Então, por isso que eu só posso estar convertendo valores de milímetro para polegada, aqueles valores que são comuns já da polegada fracionária. Então, significa o seguinte, se eu quero converter 19,05, esse valor é comum já da polegada fracionária. Tá bom? Então, o que é que a gente precisa fazer para converter? Primeiro ponto, como a gente sabe que a relação da polegada da unidade ela é com a base de 25,4 milímetros, né? Ou seja, uma polegada equivale a 25,4 milímetros, o primeiro ponto que eu preciso fazer é justamente dividir, né, 19,05 por 25,4. Né? Então, vou passar aqui um traço aqui embaixo, a gente precisa agora justamente dividir um valor pelo outro. Né? Então, dividir por 25,4 milímetros. Né? Então, quando eu faço isso, eu já estou tomando com base um limite de proporção entre a relação da polegada fracionária. Né? Então, nesse caso aqui, dividindo um pelo outro, a gente vai ter igual a 0,75. Né? Aí você diz, pô, 0,75 é a resposta? Não, 0,75 não é a resposta. O que é que a gente vai fazer com esse 0,75? A gente vai multiplicar ele por 128. Né? A gente vai multiplicar ele por 128 e já deixar ele na base de 128. Né? Então, a gente precisa fazer essa relação. Multiplico 0,75 pelo numerador 128 e já o valor, o resultado, né, eu já deixo na base de 128, né, ou seja, o denominador. Então, vou ter 0,75 multiplicado por 128, que vai nos dar 96. Né? Então, deixa eu colocar aqui. A gente vai ter 96, vou passar aqui o traço aqui embaixo,
e a base 128. Ou seja, esse resultado aqui já é a relação da fração. Agora, o que é que eu preciso fazer? Por exemplo, se for uma questão de concurso e você chegar a esse resultado aqui, não vai estar nas alternativas. O que é que você vai ter que fazer aqui? Simplificar por 2. Né? E aí você vai simplificar por 2 até chegar na base comum. Exemplo, 96 dividido por 2 vai dar 48. Né? Então, vou colocar aqui do lado. 48 e 128 dividido por 2 vai dar 64. Dá para simplificar? Dá para simplificar novamente. 48 dividido por 2 vai dar 24. E no caso, 64 vai dar 32. Né? Então, também aqui dá para simplificar novamente. 24 por 32, né? No caso, simplificando por 2 novamente, eu vou colocar aqui em cima. Né? O 24 vai dar justamente 12 por 16. 16, né? Então, dá para simplificar novamente. 12 por 2 vai dar 6. Né? E o 16 por 2 vai dar 8. Né? Então, a gente vai ter aqui 8. E para fechar, 6 oitavos, né? Dividido por 2, a gente vai ter 3 por 4. Né? Ou seja, 3 quartos de polegada. Então, a gente vai ter aqui 3 e embaixo dele aqui o 4. Né? Então, essa aqui é a conversão para polegada fracionada de 19,05. Então, 19,05 equivale a 3 quartos de polegada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo.